Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês tenham passado bem a semana. Espero que vocês estejam bem. Tô morrendo de saudade de vocês. E hoje a gente vai estudar a lição de número 5, né? Sobre os dons de cura. Olha só, hoje é um dom muito importante, né? Porque quanta gente não tá passando aí por alguma necessidade, alguma enfermidade, né? A gente tá passando por uma pandemia, de muitas pessoas estão aí ficando doentes, né? Então, esse dom aqui, ele veio a calhar, né? No momento bem importante que a gente tá passando, né? Quantas pessoas aí não ficaram doentes? Espero que nenhum de nós estejamos com essa enfermidade, que Deus venha nos proteger, nos livrar de todo esse mal que está afligindo aí as pessoas, né? E que nós possamos passar por isso logo e venhamos estar juntos novamente, né? Bem rápido aí, já tá demorando um pouquinho, já tô com muita vontade de sair de casa. Então, assim, na aula de hoje a gente vai estudar sobre diversas manifestações de cura, ou como parte da ação do Espírito Santo no meio da igreja. Os dons de curar, assim como os outros dons, são distribuídos pela graça de Deus, são concedidos para a edificação espiritual da igreja. A ênfase dos dons de curar e a restauração da saúde física por meios divinos sobrenaturais. É importante que esteja bem claro que não importa a forma de manifestação de cura, são uma realidade para nós ainda hoje, sempre estará ligada a um ato da soberania de Deus, pois Ele cura quem quer, quando quer e como quer. Ainda hoje Deus faz milagres, tá? Ainda hoje Deus cura. Ainda hoje, Jesus ainda faz milagres. É muito importante que vocês tenham isso sobre a vida de vocês, que vocês acreditem nisso, porque é certo que a vitória vem, é certo que Jesus está com a gente e Ele ainda faz milagres sobre sobre o povo, né? Ele ainda faz milagres. Então, essa lição aqui é muito importante para a edificação da fé de vocês, né? Da nossa fé. E a nossa lição de hoje, ela tá em 1 Coríntios 12, capítulo 9 e Atos 3, 6 ao 8. E eu vou ler para vocês, ó. Tá dizendo assim: Ele, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Capítulo 6. E disse Pedro: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso eu te dou. E tomando pela mão direita, o levantou e os seus pés se firmaram. Entrou com ele no templo curado. Olha só. Aqui uma passagem onde fala que Pedro e João, eles foram até o templo e tinha lá um aleijado, uma pessoa que não poderia andar. E ali eles se compadeceram de tal situação e eles oraram e ele ficou curado. Então, é só uma ilustração assim do que nós hoje ainda podemos fazer com as pessoas, né? Pela fé, né? E esse dom de cura. Lembrando que esse dom de cura, ele pode ser distribuído a uma pessoa, mas também ele é distribuído dentro da igreja. Então, assim, pela oração, nós conseguimos realizar esse dom. Não é só especificamente através de uma pessoa, o dom que foi distribuído para uma pessoa, mas ele foi distribuído para a igreja. Então, todos nós que fazemos parte da igreja também possuímos esse dom, que a gente alcança pela oração, né? E depois vem pela fé também, né? Que também faz parte. Nós podemos, então, orar pelos enfermos. Aqui, onde a Bíblia diz, aqui na nossa revista, está dizendo assim, ó. Curem os leprosos e outros doentes. Ressuscitem os mortos e expulsem demônios. Vocês receberam
sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Mateus 10, versículo 8. Então, isso aqui foi o próprio Jesus que disse, né? Que nós poderíamos fazer isso. Que já foi deixado para nós, por ele, né? Já foi uma ordem deixada por eles. Então, nós podemos sim fazer essa ação, né? Essa ação. Então, vamos lá para a revista. Olha só o que a revista está dizendo. O Espírito Santo revela Cristo como médico. O Evangelho relata que Jesus foi à cidade de Nazaré, onde fora criado, e entrou no dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga. Ali, o mestre levantou-se para ler as Sagradas Escrituras e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando o abriu, achou o lugar em que estava escrito. Olha só, o Senhor me deu o seu Espírito, ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Está em Lucas capítulo 4, do 18 ao 20. É significante que entendamos que tais manifestações de curas também estão disponíveis para nós hoje. E para reforçar isso, nós iremos estudar as manifestações dos dons de curar. Isso mesmo, no plural, pois são muitas as doenças e várias as formas de manifestação desse dom do Espírito Santo agindo na igreja. Eu separei aqui para falar com você, para mostrar para vocês o que o nosso dicionário diz, ó. Curar é recuperar, melhorar, reestabelecer. E assim, em combinação com a cura, a gente pode citar também saúde. Então, tá dizendo assim, ó, a saúde, resultado de boa disposição física, psicológica, bem-estar social e não simplesmente a ausência de doenças, né? Ó, cura aqui já vem da nossa lição, tá? Cura é uma resposta de Deus às orações. A cura divina continua disponível para nós até hoje. Então, aqui, ó, Então, a gente vê que doença, as pessoas precisam de cura, não somente onde não tem doença, a ausência de doença, mas também existe uma cura psicológica, existe uma cura social, às vezes por uma necessidade financeira, uma cura, né? Então, são vários tipos de cura que nós precisamos, não somente de uma doença, mas também a gente tem aí até hoje, para ilustrar para vocês, a doença psicológica, que é a depressão, que muitos hoje, por causa da pandemia de estar preso dentro de casa, muita gente está sofrendo com a depressão. Por quê? Por causa da ausência de pessoas, por causa da ausência de contato com outras pessoas. Então, assim, como que a gente pode ajudar essas pessoas a serem curadas? Nós precisamos orar por essas pessoas. Nós precisamos buscar a Deus e pedir que essas pessoas, elas não venham ser mais afetadas do que já estão. Quanta gente que a gente está acostumada a conviver no dia a dia, que a gente não está mais em contato com essas pessoas. Então, nós precisamos orar para que Deus venha cuidar dessas pessoas, curar essas pessoas mentalmente. Então, não é só uma ausência de doença, mas também uma doença psicológica, física, social, né? Tem vários tipos de cura. E aqui, ó, na Bíblia Pentecostal, se vocês estiverem em casa, vocês também podem dar uma lida. Tem um estudo que fala assim, ó: dons de curas. Esses dons são concedidos à igreja para a restauração da saúde física por meios divinos e sobrenaturais. O plural dons indica curas de diferentes enfermidades e sugere que cada ato de cura vem de um dom especial de Deus. Os dons de cura não são concedidos
a todos os membros do corpo de Cristo. Todavia, todos eles podem orar pelos enfermos. Havendo fé, os enfermos serão curados. Pode também haver cura em obediência ao ensino bíblico. Olha só que interessante. O dom de cura, ele não é dado para todos os membros, mas o dom ele pode ser alcançado através da oração, porque é derramado sobre toda a igreja. Então, através da nossa oração e da nossa fé, lembrando que a nossa fé ela é ativada quando não há nenhum por cento de dúvida. Então, usando a nossa fé e a nossa oração, a gente pode alcançar a cura por alguém. Olha que interessante. E seguindo aqui a lição, é importante lembrar que Deus tem várias formas de realizar a cura e que não é aconselhável parar de tomar remédios, interromper tratamentos convencionais ou deixar de realizar procedimentos recomendados pelos médicos por causa da fé. Pois, dentro das várias maneiras de Deus curar, inclui a intensificação da ação médica, que pode ser um instrumento nas mãos de Deus e não diminuirá em nada o reconhecimento que Deus é quem agiu no processo de cura. Olha só que interessante. Existem pessoas que, por causa da fé, né? Ela não sabe se ela alcançou, quando ela orou, a cura. E ela já para de tomar medicação e já para de ir no médico. Mas o que a Bíblia diz? O que a nossa revista está dizendo? Que isso não pode acontecer. Nós precisamos primeiro de uma confirmação para saber se realmente, através da oração, a pessoa recebeu a cura. Por quê? Porque o médico também é uma pessoa que foi deixada por Deus, é uma pessoa que é orientada por Deus para cuidar da gente. Então, não é simples assim. Nós precisamos buscar, nós precisamos acreditar, nós precisamos ir no médico sim, e nós precisamos do tratamento sim, porque tudo isso foi deixado por Deus. Então, nós precisamos das duas coisas. E Deus pode agir em conjunto com essas coisas, com a medicina, né? A cura espiritual em conjunto com a medicina. E aqui, ó, a medicina, ela só pode agir sobre o que de fato ela conhece, né? Que a medicina, ela é uma junção de um médico com a ciência, né? Então, através da ciência, o médico consegue o tratamento, consegue saber sobre o tratamento e sobre isso ele vai deixar para a pessoa, para ela ser curada. Vai usar as medicações, vai usar o processo natural de chás, ervas, né? E também sobre os remédios. Agora, Deus, ele vai agir onde a gente não conhece, aonde o médico não sabe que existe a enfermidade. Porque você já ouviu falar que muitas pessoas, elas vão no médico e fazem exames, fazem tudo que precisa ser feito lá dentro do hospital e ninguém descobre qual que é o problema da pessoa. E aí sim, vamos intensificar a nossa oração, a nossa fé, buscar cada vez mais, porque Deus, ele sabe de tudo, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E nesse momento, ele pode liberar a cura para as nossas vidas. Então, assim, posso parar de tomar o remédio da dor de cabeça? Não. Posso parar de tomar o remédio da diabetes? Não. Da pressão alta? Jamais. Primeiro, nós precisamos saber quão real nós fomos curados. E a gente só consegue saber através de um exame, através do médico. Ele que vai dizer pra gente se a gente está curado ou não. E olha quanta gente a gente pode alcançar se através da nossa fé a gente descobrir que a gente foi curado. Através da nossa oração. Até mesmo o médico que diagnosticou a doença. Que legal, né?
mas é um conjunto. Então, a gente primeiro precisa orar, buscar e depois fazer o exame para ver se a gente foi realmente curado, né? Então, aqui, ó, vamos lá para uma resposta de oração. A Bíblia está repleta de relatos de cura para enfermidades através da ação de Deus, e em quase todos a cura é precedida da oração de alguém ou da própria pessoa. Nesse sentido, a carta de Tiago traz essa relação de forma clara quando afirma que a oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. A Bíblia também fala de uma outra enfermidade que foi acometida também pelo pecado, né? Que está em Tiago 5,15. Constantemente nos deparamos com pessoas cometidas pelas mais diversas doenças e, à luz das Escrituras, somos orientados a orar com fé para que Deus possa intervir de forma extraordinária. Em alguns momentos, nós mesmos é quem podemos enfrentar enfermidades. E nessa hora, precisamos lembrar que a oração, à luz das Escrituras, se revela como um instrumento poderoso para a intervenção divina ao nosso favor. Caro pré-adolescente, não fique acanhado de orar para Deus, para que Deus cure pessoas doentes. Lembrando-se de que, apesar da oração ser proferida por nós, a manifestação de cura é um ato soberano de Deus, que cura ou não na hora e na forma que lhe agrada. Então a gente tem que entender, não é porque a gente está orando que Deus tem que fazer alguma coisa por nós. Ele faz quando quer, como quer e a hora que ele quiser. A gente tem que ficar na posição de coluna, orando, buscando. E Deus, ele vai fazer como ele quiser. Então, não depende de nós. Não é na hora que a gente quer. Até mesmo, olha só, vou usar um exemplo para vocês entenderem. Vocês já pensaram, quando a gente vai colher uma fruta no pomar, se a gente comer ela fora da época, o que acontece? Ela vai estar amarga, ela não vai estar boa para consumo e a gente vai se arrepender. Mas se a gente colher ela no tempo certo, além de nos alimentar, a gente ainda vai ter um prazer em comer aquela fruta, porque ela foi colhida no tempo certo. Então existe um tempo para todas as coisas, né? E o Senhor, ele nunca faz antes da hora e nem depois. Ele faz na hora certa. A confirmação da palavra. Uma das crenças fundamentais do cristianismo afirma que a Bíblia é inerrante. A palavra de Deus portanto, não falha. Isso é verdade. Ela não erra, ela não falha. Não existe erro nem contradição nas Escrituras, como a palavra de Deus. A Bíblia possui autoridade e verdade. João, capítulo 17, versículo 17 e Salmo 119, versículo 160. Visto que as palavras dos homens falham, mas a palavra de Deus não. Isaías 55, 11. Isso ocorre porque as Escrituras estão apoiadas no caráter de Deus, que cumpre tudo o que promete. Dessa forma, entendemos que as manifestações dos dons de curar são uma realidade para nós hoje, pois estão respaldadas na palavra de Deus. E como promessa divina para o seu povo, podemos crer que o Senhor há de derramar manifestações de cura sobre a sua igreja. Caro pré-adolescente, vamos buscar com alegria e confiança os dons de curar, pois o Senhor almeja manifestar o seu poder por intermédio de nossas vidas. Há muitos que se encontram solitários nos hospitais, abandonados pelas enfermarias, à espera de um socorro. Nós devemos, então, buscar essas pessoas, fazer visita, né, para essas pessoas, ajudar, orar, aquelas pessoas, que nem eu disse, né, com depressão, dar uma palavra de ânimo, orar por essas pessoas para que elas venham encontrar cura. Olha só. Mas aos que rejeitarem, ao atender o clamor dos necessitados, o próprio Jesus afirma que declarará
categoricamente que nunca os conheceu. Que possamos atentar para a palavra que Deus e permitir que Deus cumpra os seus desígnios por intermédio da nossa vida, visto que para isso fomos chamados. Então, nós fomos chamados para uma grande obra e nós precisamos concluir a obra que Deus deixou para a gente, orar pelas pessoas, buscar, né, a cura por essas pessoas. Também está falando aqui, um dom concedido para restaurar. No texto lido por Jesus na sinagoga de Nazaré, notamos que o mestre está lendo sobre a sua vocação em restaurar, curar e libertar os oprimidos e cativos. Lucas, capítulo 4, 16 ao 20. Passar por momentos de enfermidades pode ser uma experiência ruim em vários sentidos, pois a dor das enfermidades pode transpor a barreira física e afetar até mesmo o nosso psicológico. Além dessas, há também muitas enfermidades que podem ter origens emocionais ou até mesmo espirituais, como eu disse lá atrás, né? Então, não há só um tipo de enfermidade. Como restaurador do homem, em toda a sua plenitude, Jesus curou muitos ao longo da sua caminhada. Qualquer que fosse a enfermidade, Jesus curava. Do mesmo modo, Cristo enviou os apóstolos para curar todas as doenças e enfermidades. E hoje, através da igreja, Deus tem curado e restaurado a saúde física, emocional e espiritual de muitos que, fragilizados, se achegam à comunhão da igreja em busca de socorro. Hoje somos convidados por Deus a derramar o bálsamo da cura sobre o mundo carente de restauração. Caro pré-adolescente, que a nossa fala seja a mesma de Isaías frente ao desafio da obra de Deus. Por proclamarmos todos aqui, estou, envia-me a mim. Então é isso que eu tenho para deixar para vocês hoje. Façam a lição e eu quero que vocês me respondam no grupo, tá bom? Vamos orar, vamos buscar o Senhor, porque o Senhor tem bênção pra gente, né? Amém? E Deus abençoe vocês.